Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa. Então, eu vou convidar vocês, encarnados e desencarnados, para a gente parar um pouquinho as atividades que estejamos fazendo. E é um pouquinho mesmo, são só alguns minutos, para a gente pensar um pouco na nossa vida, no porquê das coisas que a gente está passando. Cada um de nós tem características, né? A gente tem estados emocionais, tem coisas boas e coisas ruins, tem medos, angústias, dificuldades, arrependimentos, remorsos, desejos, vontades de conquistar, necessidade de ser valorizado, de se valorizar, vontade de conquistar um respeito maior da parte dos outros, de nós mesmos. Desejaríamos mudar muita coisa que nos aconteceu e construir novas coisas. Muitas vezes nos sentimos deslocados, como impossibilitados de realizar isso. Acreditamos que o que é passado já foi feito, não podendo ser possível voltar no tempo e desfazer, não tem como corrigir. Mas isso, felizmente, não é verdade. A doutrina espírita, que explica a vida, vem como uma mensagem dos espíritos mais nobres, dos espíritos superiores, que falam a respeito de como as coisas funcionam. Sendo irmãos mais velhos, eles nos orientam e confirmam que efetivamente existe a continuidade da vida, que efetivamente existe a reencarnação. A continuidade da vida, inclusive, que foi demonstrada por Jesus quando, depois da crucificação, apareceu aos apóstolos, justamente para despertar neles a esperança da existência e da continuidade da vida. Que o aqui e o agora, a encarnação atual, ela é uma fase, ela é uma etapa de muitas e muitas etapas, nas quais é justamente possibilitado que a gente possa aprender aquilo que a gente não sabe, refazer aonde a gente errou, corrigir os nossos problemas internos e nas nossas relações uns para com os outros. É por isso que a gente volta a reencarnar justamente com aquelas pessoas com as quais, na maioria das vezes, nós temos as dificuldades anteriores. Por isso que no capítulo da semana passada, o título era Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E lá foi possível a gente falar um pouco a respeito exatamente dessa etapa inicial, que é quando a gente nasce num seio familiar. Nem sempre esse nascimento se dá na forma como nós gostaríamos, nem sempre a família é acolhedora, nem sempre nós permanecemos naquele lar ou com aquelas pessoas de quem nós nascemos. Muitas vezes surgem conflitos, problemas de vulto nas relações, mas tudo isso, do ponto de vista da evolução, é mais uma etapa. Então, justamente, as oportunidades de convivência com o problema. Porque senão, como nós solucionaríamos ele? Se nós nunca entrássemos em contato com as dificuldades, com aquilo que nos tenta, com aquilo que nos provoca, com aquilo que nos instiga, a gente nem saberia que tem determinados problemas. Mas, no fundo, nas nossas emoções, por causa que somos herdeiros de nós mesmos, a gente traz para a nova reencarnação os impulsos e as tendências, embora não lembrando de forma consciente aquilo
que nós construímos do passado, nas vidas anteriores, isso nos atormenta. Muitas ansiedades, muitos conflitos, doenças psicológicas, elas surgem exatamente disso, desse chamado inconsciente, que é presente, ativo, extremamente ativo. Não é porque ele não é consciente que a gente tem noção ou certeza de onde ele vem, em que evento tal circunstância aconteceu, que ela não está presente dentro de nós. Aquilo está presente. E para que a gente acabe com isso, para que a gente se sinta em paz perante a nossa própria consciência, não perante o julgamento alheio, não perante o julgamento mesmo de Deus, é que Deus oportuniza esses reencontros, essas reiteradas oportunidades que haverão sempre, sempre elas haverão. Não chegará um dia quando Deus dirá que as oportunidades acabaram, porque nós somos criados para a perfeição, para a vida, para o crescimento, e não para o sofrimento eterno, nem para punições eternas, que seria uma incoerência, revelaria a falha, uma falha do próprio Criador, que teria criado seres que falhariam e não teriam como se autoaperfeiçoar, permanecendo imperfeitos para sempre. Como Ele quer que todos nós cheguemos à plenitude, à correção, essas etapas são necessárias. Então, o que isso tem a ver com o nosso capítulo de hoje? Que tem esse título, que é um lema espírita: fora da caridade não há salvação. E só da gente falar dele, a gente já precisa falar de um monte de conceitos, assim, para que a gente possa rapidamente entender o que isso significa. Porque nós fomos ensinados de forma errada. Nos ensinaram que para que a gente alcançasse, pegaram essa frase e nos ensinaram que para que a gente alcançasse a salvação, o que é na ideia popular, o que foi ensinado ao longo do tempo, a salvação? Um estado, uma característica em que ao morrermos, nós iríamos para o céu. E mesmo encarnados, nós receberíamos favores e proteções divinas, por estarmos, então, exercendo a caridade, que também, segundo o que nos foi ensinado, seria ações externas. Se nós fôssemos lá, dessemos coisas para as pessoas, abrigássemos, acolhêssemos, alimentássemos, o ato externo, por si só, produziria essa salvação. Só que isso é muito comum no meio social, na humanidade. A gente acaba trocando os objetivos, a essência, pelo formato externo. Se vocês forem ver, isso acontece em muitas situações. E aqui não é diferente. O que acontece, o que a essência da frase fala, é que a gente deve buscar nessa luta, nesses esforços que cada um empreende em cima de si mesmo, estando encarnado ou desencarnado, já durante a desencarnação e depois ao reencarnar, que a gente faça um esforço na direção de desenvolver um estado de caridade, no qual venha a ser, e vejam bem o que eu estou dizendo, venha a ser desenvolvido ações espontâneas, emoções espontâneas. Que quando a gente se preocupe em dar alguma coisa para alguém, quando a gente se preocupe com alguém, por qualquer motivo que seja, que isso seja fruto de uma emoção verdadeira, de uma preocupação real. Não de uma troca, que eu vou fazer o ato externo porque eu vou ganhar outra coisa depois. E mais que isso,
que isso se estenda em profundidade de forma que essas ações sejam cada vez mais nobres e mais conscientes. Se eu vou lá e eu encontro alguém numa dificuldade material, o meu impulso inicial é de tirá-la daquela dificuldade material, eu posso estar causando um benefício material para ela. Mas me preocupo eu em saber quem é aquela pessoa? Por que que a vida, dentro da sua estruturação, levou ela até ali? Quais são as necessidades de aprendizado dela? Se além de receber coisas materiais, ela não precisa também de conversar? Será que ela também não tem essas mesmas dúvidas, essas mesmas dificuldades? Será que ela não se sente sozinha? Será que ela não se sente desamparada? Como fazer para contribuir com um pouco mais? A gente não se preocupa normalmente em desenvolver isso. Notem que isso é um conteúdo comum. As religiões falam disso. Quase todas as religiões, a base da religião cristã e mesmo de diversas religiões orientais, fala exatamente disso. Que deve haver uma preocupação com as pessoas, com os demais, que é chamado no cristianismo de próximo. Mas a gente ignora isso. E não, tudo bem, isso é coisa de religião, eu vou deixar assim. Né? Ali aparece uma circunstância de eu ser útil, de eu pegar e fazer uma gentileza para alguém e tal coisa. E se eu não tiver muito conturbado, se eu não tiver com muita dificuldade, com muito problema, eu vou lá e faço. Num outro dia que eu já estou com mais problema, já estou sobrecarregado, eu já abandono aquilo e eu já me dou a desculpa. Não, como eu estou passando por um problema, eu estou em dificuldade, então eu posso me permitir não fazer essas coisas, não prestar atenção, não ajudar, não ter tolerância, não ter educação, não ter consideração, não ter nada. Porque, afinal de contas, julgo eu que o meu tormento, o meu problema, me dá permissão para poder executar de outra maneira, segundo as minhas tendências. E a verdade é que não dá. A gente não dá muita bola porque a gente acha que quando a gente fizesse isso, a gente estaria beneficiando apenas o outro. E naquele momento eu estou preocupado comigo, com o que está me acontecendo. E aí é que vem o grande equívoco. E por isso a frase: se eu aprendesse o estado emocional, se eu me esforçar para entender e desenvolver esse estado emocional, quem é o primeiro beneficiado? Eu. Por quê? Quando estiver acontecendo um problema, que são naturais, eles não vão acabar, eles não vão parar de acontecer, nós continuamos vivendo e as experiências vão vindo. Ao chegar aquele problema para mim, eu teria uma outra relação para com ele. Para mim poder compreender o outro, para mim compreender a vida, quando eu passo a fazer isso, isso vale para mim também. Então está acontecendo um problema lá, e eu estou automaticamente pensando, olha, isso está me acontecendo, o que isso está tentando me ensinar? Ah, isso está tentando me ensinar tal coisa. Isso é que a doutrina espírita e os espíritos superiores procuram nos passar. Aumentar os motivos de resignação. Bom, então eu tenho que passar por isso, vai ter dificuldades e coisas desse tipo, mas, na verdade, disso vai sair um benefício interno, uma lição interna. E o que a gente quer é o oposto, a gente quer não passar por aquilo. A gente acha que o benefício é não passar por aquilo, que o benefício é não sofrer, que o benefício é não ter dificuldade. Notem que isso não tem nada a ver com eu sair à procura, cavando problemas, que é o que muitas pessoas também fazem. Não adianta. Na verdade, é claro que eu vou viver a vida na direção de ser uma pessoa equilibrada, não vou sair com a caça de problema. Mas na hora que eles aparecem, de que adianta eu me desesperar? Vocês notem que olhem para a vida, para as pessoas que vocês conhecem, para as próprias experiências, quantas vezes isso funciona? O desespero só nos agrava a situação.
A gente até, dentro do desespero, justamente por se permitir a raiva, a indignação, a não aceitação da circunstância, a gente cria novos problemas de convivência nas relações uns com os outros, por exemplo. A gente passa a ver aquele problema que tem um tamanho, num tamanho muito maior. E o maior prejudicado é o próprio indivíduo. Por isso, para que seja desenvolvido esse estado de caridade, o indivíduo precisaria fazer esse esforço. Olhar para o outro, olhar para a vida, procurar entendê-la. Não que o oposto da caridade é o egoísmo. Que é quando o indivíduo faz o quê? Ele pensa só nele mesmo. A prioridade da vida dele são as suas emoções, a sua satisfação, o seu eu. Por isso o egoísmo. Se ele passa a olhar um pouco para fora, ele começa a olhar a vida de uma outra maneira, ele busca fazer isso, é um esforço. Por isso que antes eu disse, vir a ser. Isso é uma conquista gradual por esforço da própria criatura. Ele começa a entender a vida, as pessoas, o que lhe acontece. E ele tem mais estrutura para lidar com tudo isso, com cada problema, com cada situação. Essa é a verdadeira salvação. Isso traz estabilidade emocional. Acontecem coisas na vida, situações que não abalam mais ele da mesma maneira. E cada vez menos, até que ele não é mais abalado. Mesmo a morte já não abala mais. Ele não tem mais medo da morte. Ele não recebeu apenas uma informação de que a vida continua. Ele foi na direção de entender isso, de experimentar isso, e se convenceu. E esse convencimento lhe tira o medo. Da mesma maneira que uma criança que tem medo de escuro, depois que ela entra no escuro, ela se dá conta, ela realiza a experiência, ela se dá conta que não tem porquê, porque não tem nada demais ali. E ela vai realizando a experiência e cada vez o seu convencimento aumenta mais. Isso que justamente as atividades mediúnicas, quando seriamente realizadas, segundo os ensinamentos do que está contido lá no livro dos médiuns, nos desenvolvem. Ou tem a potencialidade de nos desenvolver. Porque muitas vezes a gente frequenta os estudos, mas não faz aproveitamento disso. Então, não desenvolve esse estado, essa compreensão íntima. Mas quando desenvolve, o indivíduo morre, ou se vê próximo da morte, ele não teme isso. Ele tem equilíbrio. Ele tem paz na consciência porque ele viveu a vida de forma a não prejudicar os outros. A ser uma criatura, ele olhou para os seus valores morais e quis desenvolver valores morais. Se ele, por outro lado, foi um negociante, ele só queria satisfação, queria levar vantagem, queria ganhar mais dinheiro, queria ter mais oportunidades, tirou vantagem sobre os outros, isso lhe gera conturbação. E esse é a não salvação. Ou, segundo as outras doutrinas religiosas, que chamaram isso de inferno, que é um estado íntimo de conflito. E que varia de pessoa para pessoa. Quanto maior o grau de conflito, maior as culpas, ou seja, eu entendia que eu não devia fazer uma coisa e mesmo assim eu fazia, maior desequilíbrio interno eu tenho, maior é o meu inferno. E isso se repercute na vida no pós-morte, que vocês talvez tenham ouvido falar sobre o nome, né, através da palavra umbral, que representa o mundo espiritual inferior, que se encontra onde? Exatamente aqui no mesmo chão, na mesma crosta terrestre, aonde nós pisamos. Os espíritos, nós, ao desencarnarmos, com esses conflitos, com esses apegos, com essas necessidades, com esses vícios, estamos aqui. Pisando aqui. Convivendo com os encarnados que ficaram, cheios dessas conturbações. E os encarnados que ainda também estão vivendo assim, também estão cheios dessas conturbações. E conturbação atrai conturbação. E a gente acaba tendo uma sintonia com os desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Aí,
As pessoas pensam assim, não, o problema tem um espírito aqui, aqueles que já entenderam algumas coisas a respeito da atuação dos espíritos. Não, o problema é o espírito. Tem um espírito ou alguns espíritos aqui que estão me obsediando, que estão me incomodando, que estão me influenciando. A culpa é do espírito. Mas não é. Não é culpa do espírito. Na verdade, o que o espírito faz ele tem uns desequilíbrios semelhantes aos meus. E quando a gente junta dois desequilíbrios, eles se somam e produzem um estado desequilibrado tanto maior no espírito quanto em nós. Ou seja, não é só nós que sentimos os impactos disso. Ele também, que pode até estar mal intencionado, ter algum desejo de vingança, porque naquela história que a gente estava falando da semana passada, na relação familiar, algumas dessas desavenças estão reencarnadas. São nossos pais, são nossos irmãos, são nossos filhos e outras. Outros não estão reencarnados ainda. Estão desencarnados e continuam na convivência familiar, na convivência conosco. Então, essa soma de desequilíbrio produz sobre nós um aumento. E ele pode vir, como eu estava dizendo, mal intencionado até, e na sua má intenção ele acaba sendo ele também prejudicado. Porque sem se dar conta, as suas características também são amplificadas pela convivência com o encarnado, que tem as mesmas características que ele. Então não sai nada de bom nisso. E Jesus, obviamente, sabia de tudo isso. Quando ele fala disso, que a gente deveria ser caridoso uns para com os outros, nos amar uns aos outros, procurando desenvolver a tolerância, a compreensão, e a gente sempre interpretou isso como se isso fosse beneficiar apenas o outro, na verdade ele estava falando do equilíbrio pessoal. A hora que eu abro mão de me vingar de alguém, de atacar alguém, de explorar os vícios de alguém, o primeiro a dar um passo na direção da autocura é o próprio ser, encarnado ou desencarnado. Então isso não é conversa para boi dormir, isso não é conversa religiosa, isso é fórmula de equilíbrio. E que se cada um de nós, como eu convidei vocês no início, parar para pensar na sua própria história, dá até onde consegue lembrar, porque na maioria das vezes, os desencarnados que estão ainda aqui no umbral lembram apenas da última encarnação, mas já é suficiente para a gente entender muita coisa. Olhar para as próprias tendências. Por que eu tenho impulsos para fazer determinadas coisas, vontades, contrariedades e coisas do tipo? Cada uma dessas reações que a gente tem, cada um desses impulsos que a gente tem, revela uma fonte emocional, boa ou má. Quando ela é má, ela precisa ser vista e corrigida. Para quê? Para os outros? Não, para mim. Então, essas passagens que a gente encontra no capítulo, e eu convido vocês, por causa do tempo aqui, eu não consigo ler todas as passagens, esse é um capítulo que tem algumas passagens bíblicas e são longas. Então, por causa do tempo, eu não vou ler elas, ou todas elas, mas vocês vão ver que eu vou ler uma aqui, que é a mais curta desse capítulo, que é o item 4. Depois vocês procurem ler as outras e ler as explicações do Kardec e as instruções dos espíritos a respeito desse tema, para aumentar a capacidade de compreensão, para encontrar motivos também de ir nessa direção. Mas vocês vejam como a preocupação de Jesus ao falar disso era exatamente essa. Ela diz assim: mas os fariseus, que eram um grupo político-religioso da época, a gente costuma resumir que eles eram como se fossem determinados sacerdotes, porque
a cultura do povo hebreu era desse tipo, a religião e a política elas se misturavam. E esse grupamento de pessoas chamadas fariseus, eles eram contrários a Jesus. Eles estavam sempre querendo acabar com Jesus. Porque Jesus mostrava para as pessoas que a verdadeira face deles, que eles exploravam, que eles eram hipócritas, a maioria deles. Então eles não gostavam de Jesus. Então os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, que era um outro grupamento, de menor importância, de menor volume, que tinham umas crenças diferentes em relação aos fariseus, e eles eram inimigos. Os fariseus e os saduceus não se davam, mas é aquela história: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, como os dois eram contra Jesus, eles se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Então foi mal intencionado. Aí parece, para nós, na nossa cultura atual, parece uma coisa assim, trivial. Mas na cultura da época não era. Dependendo de como Jesus respondesse, como a religião e a política se misturavam, poderia sair dali um motivo para prender Jesus. Dependendo da resposta que ele desse. Se ele falasse alguma coisa que fosse contra a lei mosaica, que era a que eles seguiam, isso dali sairia um motivo para prendê-lo. Então eles vão lá com essa intenção. Jesus, claro, sabia disso, se dá conta disso, mas ele, como sempre, ele respondia, ele aproveitava as circunstâncias para ensinar. E pergunta para ele: mestre, qual o grande mandamento da lei? Como se ele quisesse saber, mas na verdade ele estava achando que Jesus poderia responder uma coisa diferente do que estava na lei. Mas Jesus não cai, porque o primeiro mandamento da lei mosaica havia sido transmitido inicialmente lá ao povo hebreu por Moisés, que era um profeta, ou seja, um espírito mais evoluído que encarnou com esse objetivo, tendo sido enviado por Jesus. Então não há contradição no caso deles dois em relação especialmente ao primeiro mandamento. Os demais mandamentos que vêm a posterior são também lições, mas mais assim de cunho direto e prático para serem empregados no dia a dia da comunidade, a fim de gerar uma organização social necessária, mas ainda pela forma. Então vai lá, não mata. Tu não mata por quê? Não é porque tu te preocupa com o teu próximo, porque tu tenta entender ele, como nós estamos hoje já temos a condição de estar falando aqui. É porque se tu matar, Deus vai te punir. Então era uma relação de causa e efeito para o embrutecimento do povo da época. Sabendo que as coisas progrediriam, Jesus depois, algumas centenas de anos depois de Moisés, encarna para dar continuidade nessa tarefa de ensinamento. E ele responde, então, o primeiro mandamento. Porque ele é efetivo, ele resume o objetivo de todos nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E aí a gente vai perguntar assim, como é que eu vou amar a Deus se eu não consigo ver Deus, eu não consigo interagir com Deus, eu estou todo embananado aqui, estou cheio de problema, cheio de dificuldade. Muitas vezes até me revolto com relação a esse tal de Deus, que pegou e me colocou aqui em situações difíceis, transfiro a culpa da minha vida para Deus. Como é que eu vou amar Ele? E a gente entende, através da doutrina espírita, justamente que a própria vida é um meio de fazer isso. À medida que a gente começa a olhar para a vida, para as circunstâncias, para as coisas que nos acontecem, para a nossa própria frustração, para a nossa indignação, para o que é de bom e o que é de mal que existe em nós, como nós estávamos falando, a gente desenvolve uma compreensão da vida, de como as coisas foram estruturadas e por que Deus criou dessa maneira. Como as coisas chegam assim, como que o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha, interage com a vida e com os outros seres. E aí, fazendo isso, a gente passa a compreender melhor o Criador. A gente vai vendo pela obra, pela natureza da beleza, da justiça que existe em cada coisa, que o seu Criador, o seu autor, com perdão da expressão, deve ser um cara muito legal. E isso vai nos desenvolvendo determinadas sensações, sentimentos de carinho, de gratidão, que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E isso desenvolve
quando a gente compreender tudo, entender tudo, ao longo de todo o processo evolutivo, a gente vai estar plenamente integrado com a sua obra, com a vida, a gente vai fazer parte dela, a gente vai contribuir e participar, como hoje nós já estamos chamados. Quando nós nos equilibramos, nós somos seres equilibrados que estamos contribuindo para que um mundo melhor, mais equilibrado exista. Deus também conta com a nossa participação. E esse processo vai se desenvolvendo e nós passamos a amar a Deus integralmente. Então isso aqui que Jesus está falando resume o objetivo de todo o processo evolutivo. Por isso é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, continua Jesus dizendo, o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. E aí já não é exatamente igual ao que está lá no decálogo dos 10 mandamentos de Moisés. Ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem o fechamento. Toda a lei, tudo que existe, que foi escrito, que foi transmitido, que eles conheciam lá na lei mosaica, que eu estava falando para vocês, todos os profetas, os espíritos superiores que encarnaram para tentar mostrar exemplo, para nos mostrar um caminho a seguir, se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ou seja, o objetivo geral é esse. Por que isso está nesse capítulo do Fora da Caridade não há salvação? Se lá atrás, no capítulo 11, a gente falou em amar ao próximo como a si mesmo, e essa frase também estava lá. Por que ela está repetida aqui? Justamente por causa do objetivo de tudo. Então, se eu estou com um problema, se eu estou com um conflito, se eu estou com dificuldade, se eu estou com medo, se eu estou com arrependimento, se eu estou com remorso, se eu estou indiferente, se eu estou irônico, se eu estou indignado, seja como for, eu preciso parar e olhar para mim, para identificar a origem em mim. Como que eu vou fazer para sair desse estado? Porque eu gerei. Eu gerei. Não adianta eu ficar transferindo a responsabilidade para Deus, esperando que uma atividade externa, uma circunstância mágica, venha nos tirar do problema. A gente pode receber ajuda, recebe ajuda, mas a ajuda depende do esforço de cada um, da consciência que cada um tenha de onde se encontra. Vocês vejam que isso está em todas as circunstâncias onde há necessidade de superação. Por exemplo, nos Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo não é o indivíduo justamente reconhecer que ele é alcoólatra. Nas nossas crises, nas nossas dificuldades emocionais e morais, o primeiro passo também é esse. Nós precisamos reconhecer que nós estamos errados. Mas não adianta, é só o primeiro passo. Depois disso, a gente precisa dar os outros. Fazer os enfrentamentos, procurar entender cada vez melhor a vida, e aí vem a doutrina espírita nos esclarecer, sendo a chave para a compreensão mais profunda dos ensinamentos de Jesus, para que a gente consiga encontrar meios de superação, de transformação. Olhar para os outros, olhar para a vida, não como se nós estivéssemos sendo perseguidos, não como se Deus estivesse no nosso encalço nos punindo o tempo inteiro, mas simplesmente como uma consequência dos nossos atos. E que se nós pegarmos e fizermos um esforço de reconhecimento e depois de transformação, as consequências serão novas, serão diferentes porque os nossos atos são novos e vão ser cada vez melhores à medida que elas expressem mais grandeza da nossa parte, mais transformação na direção da vida. É o objetivo. E vai nos conduzir a um estado interno de equilíbrio. Que a gente possa olhar diferente daqui para frente as relações, se dando conta que cada vez que a gente agride alguém, ou que a gente não nota alguém, que a gente diz assim, não, eu vou continuar assim porque eu sou assim mesmo, então tem que me aceitar como eu sou.
Mesmo que aceitassem, os meus conflitos não iriam mudar. E aí eu preciso lutar e me transformar.